Palavra aberta. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirma que está convicto e que é indiscutível o envolvimento de milícias do Rio de Janeiro no assassinato da vereadora Marielle Franco, de acordo com as novas revelações que vieram à tona com a divulgação do conteúdo da delação premiada do ex-policial militar Elcio de Queiroz. E o Palavra Aberta amplia essa discussão, querendo saber o real poder e influência das milícias. O que são esses grupos? São organizações criminosas? Têm relação com políticos? Existem somente no Rio de Janeiro? Como as milícias podem ser combatidas e eliminadas? Para responder essas questões, estou recebendo no Palavra Aberta o sociólogo, doutor em sociologia, especialista em segurança pública, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Professor Sapori, obrigado pela presença. Um abraço, Eustáquio, é um prazer participar do seu programa. Professor Sapori, inicialmente, o que é milícia, hein? Pois é, uma palavra comum, né, Eustáquio, que todo mundo usa. Você sabe que milícia era usado muito no século XVII, século XVIII, como uma palavra bonita, né? A polícia militar muitas vezes foi se referida, mencionada como uma milícia de Tiradentes. Não sei se você já ouviu essa expressão. Não ouvi não. Mas ela é um termo histórico, porque durante muito tempo os cidadãos se organizavam para garantir segurança, né, de uma cidade, de um povoado. Era uma milícia vinculada ao poder público. Mas milícia hoje a gente costuma qualificar como um grupo de indivíduos armados ilegalmente, de forma criminosa, para garantir a segurança de um bairro, de uma cidade, um povoado. Então, é um grupo de indivíduos que vive de preservar a segurança dos moradores mediante a extorsão. Então, eles cobram dos moradores, dos comerciantes, dos empresários, uma taxa semanal, uma taxa mensal, para garantir segurança, para controlar o crime, para manter, né, e garantir a ordem local, né, dessa região. É uma forma paralela, é como se fosse um poder paralelo, um Estado paralelo, que de alguma maneira se constitui num certo território. Foi assim que surgiram as milícias no Rio de Janeiro, na região mais oeste da cidade, na região de Jacarepaguá, e hoje também está muito presente em outras cidades da região metropolitana. Então, é dessa maneira que a milícia vive, através da extorsão. Eles vivem da violência, da força física, da ameaça do uso da força física. Quem não paga a taxa sofre retaliação. Eles dizem que a taxa, né, ela é voluntária, mas na prática não é voluntária. O comerciante que não paga a taxa, na semana seguinte o comércio dele é assaltado ou tem um incêndio criminoso, percebe? Então é um poder paralelo, perigoso, à base da violência. Vive dessa extorsão que eu estou te chamando, né, atenção, que é essa taxa de segurança, entre aspas. Mas hoje em dia, as milícias elas estão vivendo no Rio de Janeiro de outros ganhos econômicos, de outras atividades econômicas criminosas, como prostituição, através do gatonete, né, da TV a cabo ilegal, da energia elétrica ilegal, né, do fornecimento de água ilegal, de outros serviços e até, infelizmente, até também do tráfico de drogas. As milícias já começam a viver disso também. Mas a comunidade gosta da milícia porque a segurança é garantida ou não gosta porque tem extorsão, porque aí descambou para violência de quem não paga, por exemplo? De maneira geral, ninguém gosta muito de viver com extorsão porque é da ameaça de violência. Mas os estudos no Rio de Janeiro mostram que há uma ampla aprovação popular nessas regiões. Por uma razão muito simples. A história da polícia no Rio de Janeiro, do poder público, é muito ruim. É de baixa credibilidade. A população dessas regiões, geralmente populações, né, de poder aquisitivo mais baixo, não necessariamente miseráveis, não é necessariamente favela, pode ser um bairro de classe média baixa, né? Não é necessariamente, não vai encontrar a milícia numa pobreza extrema. Você tem que ter circulação de dinheiro, né? Você tem que ter segmentos comerciais fortes nessas regiões. Então, há uma aprovação popular porque eles são, digamos, eficientes. Porque eles não estão baseados na lei, né? Eles não têm fundamentação no Estado de Direito, na justiça, no sistema convencional, né, de garantia da ordem pública. Então, por serem eficientes, entre aspas, eles têm aprovação popular. Agora, em muitos casos, a violência deles é absolutamente arbitrária, né? A milícia ela não tem parâmetro legal, moral, constitucional. É o poder do miliciano local que define os limites de até onde vai se usar ou não a força física. Mas a milícia é considerada uma facção criminosa como o PCC, o Comando Vermelho, por exemplo? Sim, é um crime organizado.
Podemos dizer que, do ponto de vista sociológico, qualificamos as milícias como crime organizado, um crime empresarial, um crime que tem um domínio territorial, que tem um poder estabelecido numa certa delimitação territorial, que tem uma renda, né, que ele usufrui disso, envolve corrupção de policiais da ativa, né, juízes, promotores, e político. Não existe milícia sem vinculação com a política. Vereadores, deputados, prefeitos e assim por diante. As facções do tráfico também é crime organizado, né? O Comando Vermelho, o PCC, Terceiro Comando, também tem domínio territorial, também tem corrupção, também tem essa promiscuidade com a política. Isso é crime organizado. E qual que é a diferença das facções do Comando Vermelho para as milícias, por exemplo, ou do PCC? As facções do tráfico não vivem da extorsão dos moradores. Né? Eles garantem segurança. O PCC, onde domina o Comando Vermelho, protege os moradores do estupro, do assalto, não há dúvida. Eles resolvem conflitos de vizinhança, eles fazem justiça com as próprias mãos, como as milícias. A diferença é que o PCC e o Comando Vermelho ganham dinheiro, principalmente, não exclusivamente, com venda de drogas, né, do ponto de vista ilegal. A milícia vive, em boa medida, não exclusivamente, da extorsão. Mas ambas são crime organizado. E quando essas duas coisas se juntarem, que é o grande risco, quando elas começarem a se articularem, romperem suas diferenças, começarem a criar comandos únicos, teremos aí efetivamente a estrutura de máfias no Brasil, como as máfias italianas. Milícia só tem no Rio de Janeiro? Olha, há estudiosos no Brasil que dizem que não, que há indícios em alguns estados do Nordeste e Norte do Brasil, como no Pará, mas efetivamente estudadas e conhecidas, por enquanto, o Rio de Janeiro, nós estamos falando de região metropolitana do Rio de Janeiro, por enquanto. Sapori, e milícia significa presença de policiais nesses grupos ou ex-policiais, bombeiros, agentes penitenciários, necessariamente tem integrantes ou ex-integrantes de forças de segurança? Necessariamente. A forma como ela se definiu no Brasil envolve principalmente a participação. Na verdade, quem construiu, quem criou as milícias, geralmente são ex-profissionais das polícias, militar, civil ou mesmo dos bombeiros. Profissionais geralmente expulsos por corrupção, maus profissionais, por violência abusiva. Então, esses, geralmente, policiais criminosos já tinham participação no crime de alguma maneira. Então, a expulsão foi um momento ideal para criar esses grupos armados. Já tinham arma de fogo, já tinham articulações no mundo criminoso, né? Já vendiam proteção, já eram assassinos profissionais, como o Rony Lessa, né, que está envolvido aí com o assassinato da Marielle. E esses grupos, então, envolvem, em boa medida, majoritariamente, ex-profissionais, inclusive das Forças Armadas, mas também tem muita gente da ativa envolvido, porque esse conluio de quem saiu com quem está na ativa é muito importante. Você precisa da arma de fogo. O poder, Eustáquio, desses grupos é da arma de fogo e da articulação com o poder estabelecido, com as autoridades estabelecidas. Eles vão se miscuindo como uma erva daninha, sabe? Vai começando a entrar nas instituições, nas câmaras municipais, nas prefeituras, as associações de moradores, os sindicatos. Isso tudo vai sendo corroído por esses grupos armados através de uma promiscuidade, troca de favores. Eustáquio, milícia é a maior ameaça que pode existir a uma democracia, um Estado de Direito, não há dúvida. Pois é, e diante do que falou o ministro da Justiça, Flávio Dino, até para a gente encerrar, de que ele está convicto, é indiscutível o envolvimento de milícias no assassinato da Marielle. Quem vai contra a atuação das milícias é fadado ao assassinato? Não há dúvida. Morre. A milícia ela não tem democracia, não tem lei. Ela funciona fora da lei. É um poder absoluto, né, do grupo, né, local. E estão armados. Eles não têm escrúpulos de matar, de exterminar, de torturar seus inimigos, seus opositores, independente de quem seja. Né? Não tem ideologia. A milícia não tem ideologia nem de direita nem de esquerda. O caso da Marielle, milicianos mataram ela. O Rony Lessa, o Elcio, não há dúvida, né? E outros que apareceram, né, nas delações premiadas. Mas ainda há dúvidas, há suspeitas de que há políticos envolvidos como mandantes. Eu, particularmente, tenho dúvidas se ela foi morta pela milícia porque ela ameaçava a milícia, porque ela não era uma opositora da milícia. A trajetória política da Marielle não era de crítica às milícias. Mas, possivelmente, quem mandou matá-la era político vinculado às milícias. É possível eliminar a milícia?
É possível eliminar milícia no Brasil, no Rio de Janeiro? Acabar, minimizar? Possível é, difícil, mas no estágio atual que elas já estão estruturadas, eu confesso, não acredito mais nisso. Eu entendo que a situação da segurança pública do Rio de Janeiro, a situação das milícias, das facções, é muito grave. A região metropolitana do Rio de Janeiro, para você ter uma ideia, quase 2/3 do território das cidades e outros municípios ao redor do Rio de Janeiro já são dominados por ou milicianos, grupos milicianos, ou por facções do tráfico de drogas. Então o Estado de Direito, a lei do Estado de Direito, não domina a maior parte da região metropolitana do Rio. É uma situação muito grave, não vejo solução a curto nem a médio prazo. Nós discutimos a atuação de milícias no Rio de Janeiro. Recebemos aqui no Palavra Aberta o sociólogo, doutor em sociologia, especialista em segurança pública, professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori. Professor Sapori, obrigado pela sua contribuição. Um grande abraço. Obrigado, Eustáquio. Um grande abraço.